Realizamos esses trabalhos em 3 cidades: Joatuba, São Joaquim de Bicas e Itatiaia-Sul, em assentamentos e acampamentos da Reforma Agrária Popular vinculados ao MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e nele consistiu em, primeiramente, buscar agentes locais que nos apresentassem aos assentados e acampados da área, buscassem por mateiros e mateiras, ou seja, pessoas que tivessem conhecimento tradicional e popular sobre árvores e também conhecimento sobre a área das matas, sobre o caminhamento das matas. Então, ali, a gente, após encontrar esses agentes, adentramos as matas, anotando os conhecimentos que eles tinham ali para nos apresentar, coletando ramos reprodutivos que seriam posteriormente levados para o herbário para identificação taxonômica pela responsável técnica do herbário da UFMG. Então, aqui a gente trabalhou em 3 municípios: São Joaquim de Bicas, Itatiaia-Sul e Joatuba. Esse aqui é o trabalho final, é o mapeamento final de todo o processo. Para o armazenamento dessa informação, eu optei por trabalhar dentro do Excel com a ferramenta de VBA, Visual Basic para Excel. É um modelo de programação que trabalha com formulários e rotinas dentro do sistema do Excel para facilitar toda uma manipulação de informação. Então, para a listagem de toda essa informação, eu percebi que era necessário dividir em 3 listagens. Uma listagem da área de coleta de sementes, uma listagem da espécie que foi identificada e uma listagem contendo todas as matrizes e ali pontos de latitude, longitude, dominância, altura, nome científico, ponto no GPS e alguns dados e informações de cada matriz. Para facilitar, eu optei por trabalhar em formulários. E aqui a gente vai perceber que existiam 3 formulários. Um de cadastro de área de coleta de sementes, e nele funcionava da seguinte maneira: clique em Nova, seleciono o tipo de área, digito aqui o tamanho da área de coleta, o município, por exemplo, vou utilizar aqui Betim, qualquer localização, assentamento MST, o endereço lá qualquer e mando gravar. Aqui vocês percebem que ele grava na última linha da nossa lista de áreas de coleta de sementes. Eu retorno. Após o registro da nossa área de coleta, a gente parte então para o registro da nossa espécie, para o cadastro dessa espécie. No cadastro da espécie, eu trabalhei com este formulário. O formulário consistia, então, quais são as rotinas que envolviam neste formulário para facilitar. Na hora que eu clico em Nova, ele já me dá aqui o código da espécie. Que código é esse? Ele percorre a lista de código das espécies e me entrega o último número mais um da espécie até atual já registrada. No momento, então, a gente registrou já 183 espécies, então o próximo código seria 184. A partir disso aqui eu consigo registrado, né? Vamos lá, teste, naranã, nome do autor, posso registrar aqui família, florada, por exemplo, maio, a frutificação, agosto, sementes, quantos quilogramas de sementes que tem por quilo, taxa de germinação, quem identificou. Então, por exemplo, se digamos que fui eu o identificador, eu posso colocar aqui tipo de fruto, natureza da semente, se ela está em risco ou não de extinção. E aqui eu gravo e a gente percebe que ela apareceu na última linha. Trabalhar com esse formulário facilita, evita erros, né? Erros de alinhamento, de posicionamento nas linhas e nas colunas, causados pelo operador do sistema, né? Então, trabalhar assim é uma ferramenta que evita a subjetividade, o erro subjetivo, né? Voltando, então, a gente parte então para o nosso cadastro das matrizes. O cadastro das matrizes ele consiste no quê? Em qual área de coleta que foi registrado? Então, por exemplo, vou registrar aqui na minha primeira área de coleta. Ele já me traz qual que é a próxima matriz. Vai ser a última matriz que ele foi registrado. Vou dar uma voltinha aqui só para vocês analisarem. Então, descendo aqui, a gente está na nossa matriz 356. A partir do ponto que eu clico aqui, não importa qual área de coleta que eu diga, a área de coleta 3, digamos, 356. Digito nova, digo o ponto do GPS que ela se referencia, digamos que é o ponto 315. A latitude e a longitude eu posso digitar aqui. Eu optei por trabalhar no sistema que eu puxava os dados disso do GPS, né? Posteriormente, para não ter que ficar digitando diversos números assim de pequenos valores, né,
pequenos valores não, me desculpe, mas de muitos números, dígitos após a vírgula, né? No caso, eu optava por colocar latitude com 6 dígitos após a vírgula, então para evitar esse erro, eu já importava ele direto do GPS. Aqui eu escolho o código da espécie, vou colocar o primeiro exemplo, por exemplo, espécie 2. Ele já vai puxar automaticamente tudo que é da espécie 2. Brauna, Melanoxylon brauna. No nosso caso, eu vou colocar a nossa espécie ali registrada agora, que é a espécie 184, que aqui vocês podem ver que ele já traz, que é o nome popular teste, nome científico, essa série de letras que eu coloquei. Eu descrevo o grau de dominância, eu descrevo o estágio reprodutivo, eu descrevo aqui o número de flores ou frutos, né? Isso é muito importante para a coleta de sementes, né? Para mim saber se é uma boa, se é uma matriz de boa, de qualidade ou não. Aqui eu posso digitar a altura, o estágio fitossanitário, se ela é sadia ou pouco infestada, né? Se ela estiver muito ruim, ela já não é muito adotada. Aqui algumas informações sobre a qualidade da matriz, isso é importante para a gente vai percebendo no retorno ao campo, para trabalhar que tipo de equipamento que eu vou ter que ter na hora da coleta. Será que com o equipamento que eu possuo, por exemplo, no meu caso eu tenho um podão de 9 metros de altura, eu consigo coletar uma árvore que ela tem mais de 10 metros de altura? Não, eu teria que praticar escalada. Será que teria equipamentos necessários para isso? Então, para isso, na hora de analisar, na hora que eu encontro a matriz, eu classifico ela como boa, média ou indefinida. Boa matriz, ela tem qualidade e altura, top. Média matriz, ela tem uma baixa qualidade, mas ela pode ter uma altura boa para se coletar. E uma indefinida, que pode ser alta demais ou ter baixa qualidade. Mas se por acaso ela for a única espécie ali encontrada, eu aqui registro ela, né? E aqui o registro de informações, que eu posso trazer, sei lá, perto da grota, próximo ao rio, ou então próximo a essa árvore tem mais outras 4 possíveis matrizes, né? E aqui eu posso adotar qualquer coisa que no momento que eu clico aqui, vou clicando lá, vou colocar alguns valores aleatórios aqui, apenas para observação. Na hora que eu clico em gravar, ele vai lá e me descreve aqui na nossa última linha da coluna. Como vocês podem observar, aqui na última linha, ele vem descrevendo, olha, o ponto de GPS, o número da matriz, o código da espécie, o nome que eu vos trouxe, né? Aqui depois eu vou importar esse código de latitude e longitude, né? E isso já me facilita. Muito, já facilita, já me evita erros, né? Erros de digitação que poderiam acontecer aqui no meio do caminho. Digamos que o material retornou do herbário para mim, identificado. Então, o que eu trabalho agora nesse processo? Eu posso aqui trabalhar com alteração ou acréscimo de informação, tanto na área de coleta de sementes, se for necessário, né? Eu posso buscar aqui a área de coleta. E aqui eu sempre trabalho para editar esse processo, a pessoa obrigatoriamente tem que clicar no botão editar, isso me evita erros, né? Então, ela a qualquer momento pode fazer qualquer tipo de edição, tanto na área de coleta, quanto nas matrizes, né? Ela pode escolher aqui da área de coleta de sementes qual matriz, busca ela, se eu quiser editar eu edito aqui, posso mudar a informação e aqui faço todo o processo. Bom, então digamos que eu retornei com esse cara, está identificado taxonomicamente. O que eu vou fazer agora? Então eu vou lá buscar a espécie. O exemplo de buscar a espécie. Vou buscar a espécie 2 que a gente colocou lá, brauna. Olha o tanto de informação que ela me traz aqui sobre as características da brauna, que foi característica de descrição para facilitar a averiguação daquele material dentro da mata, dito cujo que o GPS dentro de uma mata fechada ele possui um erro ali de 10 a 20 metros. Então é necessário você ter uma descrição, não basta necessariamente só o ponto, né? Depois a gente volta e demarca aquela matriz. Então aqui eu vou escolher a nossa espécie aqui, 184, que foi a que a gente trabalhou por último. Vamos editar. Vamos supor que por acaso ela já era uma espécie que já tinha sido identificada. Às vezes eu primeiramente encontrei no estágio de florada, depois eu encontrei no estágio de fruta, só que eu não soube perceber que era a mesma, levei para o herbário e na hora que ela me retornou a identificação eu percebo que era a mesma, né? Bom, na hora que eu digitar aqui o nome dela, por exemplo, esse aqui, Macaeron vilosum, é o jacarandá paulista, ou jacarandá mineiro. Na hora que eu mando de mudar a aba, olha, ele me identifica, espécie já existente no banco de dados. Deseja prosseguir? Então aí, nesse sistema de gerência de informação, a gente evita erros. Você tem certeza que você quer isso que você quer? Se sim,
continue. Se não, ele volta para o estágio anterior. Se cancelar, então ele volta desde o início para a busca da espécie. Então vamos dizer que sim, eu tenho certeza. Na hora que eu digito sim, ele já importa toda aquela informação sobre o Macaerum vilose. E no momento que eu gravo, aqui que também está um grande segredinho. Vocês podem observar que aqui está 184, espécie teste, tal. Vou clicar em gravar. Ele mudou aqui para a espécie 10.1, que era a espécie do jacarandá canela, ou jacarandá palista, com o nome Macaerum vilose, traz todas as informações. E aí que está um outro porém interessante da rotina da linguagem da programação. Um ponto interessante de usar o Visual Basic. Aqui eu alterei a espécie. Teoricamente, eu teria que voltar na minha lista de matrizes e alterar lá também a matriz. Mas ao trabalhar com a rotina do VBA, vocês podem observar aqui que a última matriz por nós cadastradas, que foi a 357, que era a nossa espécie 184, ele automaticamente, quando eu mudei na minha lista de espécies o valor dela, ele já carrega toda essa informação para cá. Aqui está a importância de se trabalhar o VBA. Quando se retorna, às vezes, do herbário, me retorna com 10, 15, 20 cicatas. Essas ali foram trabalhadas em 20, 30 matrizes, 40 matrizes às vezes diferentes, né? Se eu ficasse tendo que listar uma por uma, poderiam acontecer possíveis erros de operação. Quando eu jogo isso para o VBA e eu construo uma rotina que faz essa busca e essa alteração para mim, ele facilita e ele diminui as chances de erro. Nada exclui a possibilidade de acontecer bugs, é sempre necessário se verificar, mas é mais fácil verificar se errou do que ficar se encontrando espécie por espécie. Retornado aqui, vou mostrar um outro exemplo para vocês então. Então, digamos aqui, vou registrar uma nova espécie de novo nova, 184, porque a outra desapareceu. Então, vamos lá, teste 2, nome científico. Digamos aqui que esse nome científico era uma outra Macaerum. Por acaso, eu já encontrei 3 Macaenas diferentes. Por isso que aqui eu trabalho com a possibilidade de escrever 10.1. A outra foi a 10.2, que é o Macaerum spitatum. 10.3, Macaerum hircum, que são diferentes tipos de jacarandá. Nesse momento, agora eu vou escrever um Macaerum diferente, Macaerum teste. E aí a gente vai... O que ele vai fazer agora nesse sistema? Ele vai buscar, na hora que eu mando altero, ele busca quais os tipos de Macaerum existentes e a partir do momento que ele encontra os Macaeros existentes, ele classifica o meu como o último ponto daquela listagem. No momento atual é o 10.4. E aqui eu consigo fazer todas as alterações que eu desejo. Clique em gravar e aqui a gente vê. Bom, voltando à nossa lista de espécies, colocando ela para classificar de 1 a Z, vocês vão ver aqui na espécie, ó, temos aqui duas espécies 10.1, vou apagar essa aqui, aí a gente já viu um bugzinho no sistema, né? Mas ele foi classificado 10.1, 10.2, 10.3 e 10.4, que foi a última listada. E assim parte para todos os princípios, né? Então, espécies aqui, olha, temos aqui 3 tipos de terminália. Então, essas terminálias foram classificadas como 15.1, 15.2, 15.3, terminália argenta, terminália brasiliensis, terminália faliocarpa. O mesmo vale para a Eurioteca, e o mesmo vale para diversas outras aqui, Cariarana estrezilensis, que é o jequitibá branco, jequitibá rosa, Cariarana legalis, e assim a gente vai no nosso sistema de informação. Isso facilita também na comunicação, no nosso diálogo, no retorno às informações para os assentados e acampadas mateiros e mateiras que trabalharam com a gente, né, na hora de retornar essa informação. Na hora que você percebe que os dois possuem o mesmo código, você percebe então que existe uma grande proximidade de informação. Aqui a gente vê, por exemplo, no Jequitibá, a descrição da diferença dos Jequitibás, que foi de um para o outro, e trabalhando com essa ferramenta do Excel, a gente consegue também descrever quais são as diferenças das características de gênero ali encontradas. Então, esse é o nosso sistema de gestão da informação de matrizes e ele nos facilita lidar com muita quantidade de dados. Uma beleza de se trabalhar como sistematizador da informação, utilizando todas essas ferramentas, é que para além de conhecimentos ali que a gente consegue encontrar facilmente em livros, né, como florada, frutificação, germinação, sementes por quilograma,
descrição de características, né, que facilita a gente no retorno ao campo, infoidentificador, que nos facilita também qualquer dúvida que queira tirar, natureza da semente, tipo. É um ponto final aqui, essa sistematização da informação traga pelos conhecimentos populares e tradicionais. Então, nesse trabalho também, eu optei por buscar, junto com o setor de saúde do MST, discorrer com elas quais espécies que elas conheciam e quais os usos medicinais dessas espécies. E aqui anotar um conhecimento tradicional que está sendo perdido ao longo do... Perdido assim porque a gente tem um vazio de geração, né? Esse conhecimento ficou com a geração dos nossos avós, houve um vazio de geração, às vezes para nossos pais conhecem menos, né? E para nós menos ainda, né? Então, ser engenheiro florestal, para além de conseguir lidar com todas essas informações, também atuar como sistematizador dessas informações que estão sendo perdidas, né? Pela ausência desse passar de conhecimento de pai para filho, de vizinho para vizinha, de amiga para amigo, de um ser humano para ser humano. Aqui a gente trabalha como sistematizador de conhecimento. Todo conhecimento é do povo e para o povo ele deve retornar.